As grandes guerras frequentemente não começam com um estrondo, mas sim com um sutil murmúrio que evoluía ao longo do tempo. Olhando para trás na história, percebe-se que conflitos globais são mais como uma série de dominós cuidadosamente dispostos, onde o primeiro a cair não é necessariamente o mais importante, mas aquele que inicia uma reação em cadeia inevitável. É intrigante observar como, muitas vezes, fatores econômicos e políticos se entrelaçam para formar a base de grandes conflitos. No início de um ciclo de guerra, há quase sempre um contexto econômico instável. Pense na Primeira Guerra Mundial. Antes do conflito, o mundo vivia um período de globalização econômica, mas também de tensões comerciais e disputas coloniais. A Alemanha, em rápida ascensão econômica, começou a desafiar a hegemonia britânica, tanto nos mercados quanto nos mares. Um sentimento de competição feroz se instaurou, não apenas entre países, mas entre empresas e indivíduos. Essa corrida econômica criou um ambiente propício para que desavenças políticas rapidamente ganhassem proporções maiores. Agora, transportemo-nos para a década de 1930. A Grande Depressão devastou economias ao redor do mundo, causando desemprego em massa e um desespero generalizado. Esse cenário fragilizou governos e abriu espaço para ideologias extremistas ganharem poder. Adolf Hitler ascendeu ao poder em meio a essa turbulência econômica, prometendo restaurar o orgulho e a prosperidade da Alemanha. Uma promessa que, embora sedutora, pavimentou o caminho para a Segunda Guerra Mundial. O colapso econômico deu origem a uma série de decisões políticas que, somadas, conduziram o mundo a outro conflito de proporções catastróficas. Avançando para tempos mais recentes, a Guerra do Golfo em 1990 também teve raízes econômicas. O Iraque, sob o comando de Saddam Hussein, encontrava-se em dificuldades financeiras após a guerra com o Irã. A invasão do Kuwait foi, em parte, motivada pela tentativa de controlar mais recursos petrolíferos, almejando sanar dívidas e expandir sua influência. Mais uma vez, interesses econômicos se mesclaram a ambições políticas, gerando um conflito que envolveu diversas nações. Olhando para o presente, não é difícil identificar sinais semelhantes de instabilidade econômica e competição territorial. A rivalidade crescente entre as grandes potências, como Estados Unidos e China, é alimentada por disputas comerciais e avanços tecnológicos. O mundo está novamente em um estado de tensão, com economias interdependentes, mas também profundamente divididas. A corrida por recursos naturais, como terras raras, é apenas um dos muitos campos de batalha onde as nações buscam vantagem. O que podemos aprender ao olhar para esses ciclos é que o início de uma guerra raramente é um evento isolado. É, na verdade, o resultado de uma série de eventos interconectados, onde a economia desempenha um papel crucial. Entender esses padrões não só nos ajuda a decifrar o passado, mas também a prever possíveis conflitos futuros. E, enquanto o mundo continua a girar, as lições da história permanecem, aguardando para serem ouvidas por aqueles que desejam evitar repetir os erros do passado. Desde os tempos antigos, a história humana tem sido marcada por um ciclo repetitivo de conflitos. Esses padrões não são meras coincidências. Grandes guerras frequentemente emergem de um caldo de tensões econômicas, disputas territoriais e crises financeiras que, lentamente, fermentam até explodir. Considere, por exemplo, como o desejo por recursos naturais e rotas comerciais foi um dos motores das cruzadas na Idade Média. As nações europeias estavam famintas por riqueza e território, e os conflitos religiosos serviram apenas como fachada para interesses mais profundos e materiais. Nos séculos seguintes, vimos como a Revolução Industrial trouxe consigo uma nova era de exploração e conflito. As potências ocidentais estavam ávidas por matérias-primas e novos mercados para seus produtos manufaturados. Essa necessidade levou à colonização agressiva de África e Ásia, gerando tensões internacionais que culminariam em guerras globais. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, não foi apenas uma questão de alianças políticas, mas também uma disputa econômica, onde o controle das rotas comerciais era vital para a sobrevivência das nações industrializadas. Avançando para o século XX, observamos que a Grande Depressão dos anos 1930 criou um cenário de instabilidade que plantou as sementes para a Segunda Guerra Mundial. A crise econômica devastou economias ao redor do mundo, levando a um aumento do nacionalismo e a políticas agressivas de expansão territorial. A Alemanha, sob o regime nazista, viu na guerra uma forma de revitalizar sua economia e recuperar o orgulho nacional ferido pelos termos do Tratado de Versalhes. Esses exemplos históricos nos mostram que, frequentemente, as guerras são precedidas por crises econômicas profundas e disputas territoriais acirradas. Quando uma nação se sente ameaçada em sua sobrevivência econômica, ou vê uma oportunidade de expandir seu poder através da conquista, a tentação de recorrer à força militar torna-se quase irresistível. E essa lógica não é exclusiva dos conflitos do passado.
Nas últimas décadas, temos visto tensões semelhantes emergirem em regiões como o Oriente Médio, onde o controle sobre o petróleo tem sido um fator determinante para a política externa de muitas nações. Além disso, a atual competição tecnológica entre grandes potências, como Estados Unidos e China, pode ser vista como uma nova forma de disputa territorial, onde o domínio não é mais sobre terras físicas, mas sobre a supremacia no ciberespaço e na economia digital. As sanções econômicas, as guerras comerciais e a corrida armamentista tecnológica são reflexos modernos dos mesmos impulsos que levaram a conflitos no passado. Portanto, ao examinar os padrões que antecedem grandes guerras, é crucial reconhecer que os interesses econômicos, disputas territoriais e crises financeiras são frequentemente os principais gatilhos. Eles criam um ambiente propício para a escalada de tensões que, se não forem controladas, podem facilmente se transformar em conflitos de larga escala. E, à medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, as consequências de tais conflitos podem ser ainda mais devastadoras, afetando não apenas as nações diretamente envolvidas, mas todo o tecido da economia global. O poder econômico é como um motor invisível que impulsiona as nações em direção a grandes conflitos. Muitas vezes, a busca por dominância financeira molda decisões políticas e militares de forma tão profunda que se torna quase impossível dissociar a economia de guerra. Para compreender isso, é necessário olhar para a história e observar como o desejo de controlar riquezas e recursos naturais frequentemente acendeu o pavio de grandes guerras. Vamos pensar na Primeira Guerra Mundial. Embora a narrativa comum destaque alianças políticas e rivalidades territoriais, o pano de fundo econômico é inegável. As potências europeias estavam em uma corrida desenfreada por colônias, buscando matérias-primas e novos mercados para seus produtos. A Alemanha, por exemplo, desejava expandir sua influência econômica, sentindo-se cercada por potências que já tinham vastos impérios coloniais. Esse desejo de acesso e controle sobre recursos levou a tensões que explodiram em conflito armado. Outro exemplo claro é a Segunda Guerra Mundial. O Japão, uma nação insular com escassez de recursos naturais, estava desesperado por petróleo, borracha e outros materiais essenciais para sustentar sua indústria e forças armadas. Sem outra escolha viável, o Japão optou pela expansão militar na Ásia, culminando no ataque a Pearl Harbor após embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Neste caso, a necessidade econômica foi um fator crucial que os empurrou para o caminho da guerra. A Guerra do Golfo, no início dos anos 90, é outro exemplo onde o poder econômico teve um papel central. O Iraque, sob o comando de Saddam Hussein, invadiu o Kuwait não apenas por disputas territoriais, mas também para controlar suas vastas reservas de petróleo. O impacto dessa invasão sobre os preços do petróleo e a economia global foi imediato, levando a uma coalizão internacional a intervir. Aqui, o petróleo, a commodity mais valiosa do mundo, foi o verdadeiro motivo por trás das ações militares. Esses exemplos históricos nos mostram que as decisões de ir à guerra não são apenas sobre honra ou alianças quebradas. Elas são, muitas vezes, decisões friamente calculadas para garantir vantagens econômicas. O poder econômico não apenas influencia quando uma nação decide entrar em guerra, mas também como ela lida com as consequências do conflito. O pós-guerra é frequentemente uma corrida para reerguer economias devastadas e reforçar posições no cenário mundial. O que podemos aprender com isso é que a busca por poder econômico é um ciclo que se repete. Nações são levadas a tomar decisões drásticas quando percebem ameaças à sua prosperidade financeira. O medo de perder influência econômica pode ser tão poderoso quanto o desejo de ganhá-la. Com isso em mente, é essencial entender que, atualmente, as tensões globais são frequentemente movidas por esses mesmos impulsos econômicos. E em um mundo onde as economias estão mais interconectadas do que nunca, as ações de uma nação podem rapidamente desencadear reações em cadeia, levando a conflitos que parecem inevitáveis. Portanto, ao observarmos o cenário global hoje, devemos nos perguntar: estamos repetindo o ciclo? As decisões estratégicas que moldam o destino das nações em tempos de guerra são frequentemente impulsionadas por uma combinação complexa de ameaças percebidas e oportunidades econômicas. Os líderes, ao enfrentar desafios, muitas vezes se voltam para o cálculo frio do retorno sobre investimento, ou ROI, e da capitalização de mercado, o market cap, como ferramentas para justificar suas ações. Em tempos de conflito, essas métricas assumem um papel ainda mais crucial, pois determinam não apenas o sucesso econômico de uma nação, mas também sua capacidade de sustentar esforços de guerra prolongados. O ROI, em sua essência, é uma medida de eficiência. Ele quantifica o quanto o investimento retorna em relação ao seu custo. Durante conflitos, os líderes se perguntam: vale a pena o custo de uma guerra considerando o que podemos ganhar? Essa lógica não é apenas uma questão de lucro financeiro, mas sim de poder geopolítico. Se um território conquistado oferece valiosos recursos naturais ou uma posição estratégica, o ROI pode justificar a mobilização de tropas e recursos.
Mas, como sempre, o verdadeiro custo da guerra muitas vezes vai além dos números, envolvendo vidas humanas e o tecido social de uma nação. Já o market cap, que representa o valor total de mercado de uma empresa, ou neste caso, de uma nação e suas indústrias, fornece uma visão sobre a força econômica de um país. Durante a guerra, manter um market cap elevado é sinônimo de resiliência. É a capacidade de continuar a financiar operações militares, comprar armamentos e manter a moral da população. Quando os líderes percebem que seu market cap está ameaçado, eles podem ser compelidos a tomar decisões drásticas para proteger seus interesses econômicos, mesmo que isso signifique escalar um conflito. Entretanto, o que muitas vezes é ignorado é como essas métricas, que deveriam ser ferramentas de análise fria, são influenciadas por emoções humanas. O medo de perder poder ou a ganância de conquistar mais territórios pode distorcer a interpretação de dados econômicos. Um líder pode ver uma ameaça onde ela não existe, simplesmente porque o pavor de uma queda no market cap ou um ROI negativo ofusca o julgamento racional. E aqui está a ironia. Enquanto essas decisões são tomadas com base em cálculos precisos, elas estão invariavelmente entrelaçadas com a psicologia humana. A história nos mostra que líderes, em busca de maximizar o ROI e proteger o market cap, podem precipitar conflitos que, no final, resultam em danos econômicos e humanos inimagináveis. As guerras são como tempestades econômicas, onde previsões e cálculos se tornam irrelevantes diante da imprevisibilidade da natureza humana. Em última análise, a estratégia por trás de grandes decisões durante conflitos não é apenas uma questão de números. É uma dança complexa entre lógica fria e emoções fervorosas, onde a busca por poder econômico muitas vezes leva a decisões que parecem inevitáveis, mas que, em retrospectiva, poderiam ter seguido um caminho diferente. É esse ciclo, alimentado por percepções de ameaça e oportunidade, que continua a se repetir ao longo da história. No epicentro de qualquer colapso econômico, o desespero econômico muitas vezes se transforma em um campo fértil para conflitos. Historicamente, a falência e o caos financeiro têm sido catalisadores poderosos que impulsionam nações à beira da guerra. Tome o exemplo da Grande Depressão dos anos 1930. Esse período não foi apenas uma crise econômica, foi um terremoto financeiro que abalou os alicerces de economias inteiras, criando um vácuo de estabilidade e confiança. Governos, incapazes de gerenciar o desemprego em massa e a pobreza galopante, começaram a buscar maneiras de distrair suas populações da realidade dura. E o que poderia ser mais conveniente do que direcionar a frustração interna para um inimigo externo? O colapso econômico frequentemente destrói o tecido social, levando a um aumento no nacionalismo e na xenofobia. Foi isso que aconteceu na Alemanha, onde a humilhação do Tratado de Versalhes se misturou com a hiperinflação para criar uma tempestade perfeita. As falências técnicas não eram apenas números em um balanço, eram um pesadelo diário de milhões que viram suas economias de uma vida inteira se evaporarem. Esse desespero foi o combustível que alimentou a ascensão do nazismo, com promessas de restauração do orgulho nacional e retribuição contra aqueles que supostamente eram responsáveis pelo sofrimento econômico. Mas não é apenas no passado distante que vemos esse ciclo. A crise financeira de 2008, embora não tenha levado a uma guerra mundial, provocou tensões geopolíticas significativas. Na esteira do colapso bancário, muitos países se voltaram para políticas protecionistas, tentando proteger suas economias à custa do comércio global. Nacionalismos ressurgiram, e as tensões entre potências econômicas começaram a ferver. Podemos observar o impacto disso até hoje, com disputas comerciais e retórica agressiva entre nações que, em tempos de prosperidade, teriam buscado a cooperação mútua. A história nos ensina que a combinação de falência econômica e instabilidade social é explosiva. Quando os governos não conseguem oferecer segurança econômica, a população busca líderes que prometem mudanças radicais, muitas vezes através de ações agressivas. A lógica é brutal. Quando os cofres estão vazios e a dívida sufoca, a guerra pode parecer uma saída viável, uma forma de recomeçar. É um ciclo vicioso. O colapso leva à guerra, e a guerra, por sua vez, destrói ainda mais a economia, perpetuando um círculo de destruição. Ao olhar para o presente, podemos ver sinais de alerta que ecoam os erros do passado. As tensões econômicas globais estão em alta, com muitas economias enfrentando desafios similares aos que precipitaram grandes conflitos no passado. A dívida soberana está em níveis recordes, e o desequilíbrio econômico entre nações está aumentando. O que aprendemos com a história é que ignorar esses sinais pode ser catastrófico. As falências técnicas e o colapso econômico não são apenas problemas de mercado, são os prelúdios de crises que podem mudar o curso da história. E no centro de tudo isso está a natureza humana, com suas falhas e ambições, sempre pronta para repetir os mesmos erros, caso não aprendamos com o passado. Toda grande guerra tem suas raízes em tensões econômicas e políticas que, lentamente, escalam até se tornarem conflitos armados. Imagine uma panela de pressão.
Ela está lá, no fogão, aparentemente inofensiva. Mas, se você não liberar o vapor, uma hora ela explode. O mesmo acontece com nações. Pequenas discordâncias comerciais, embargos e sanções são faíscas. Cada uma delas adiciona pressão, até que o caldeirão transborda e o conflito se torna inevitável. É fascinante, e ao mesmo tempo aterrorizante, perceber como as guerras seguem um padrão previsível. Primeiro, temos a fase de tensão econômica. Países começam a disputar recursos escassos, seja petróleo, água ou minerais raros. Economias globais estão interconectadas, e uma perturbação em um canto do mundo pode ter efeitos devastadores em outro. Essas disputas geram ressentimentos e desconfianças. Lembre-se da Guerra do Ópio no século XIX. A dependência da China pelo ópio, incentivada pelos britânicos, acabou por desencadear conflitos armados. Hoje, podemos ver ecos disso nas disputas comerciais entre gigantes como Estados Unidos e China. A política entra em cena quando diplomacia e negociações falham. Líderes políticos, movidos por orgulho nacionalista ou por pressão interna, tomam decisões que alimentam fogo. Retórica inflamada e propaganda nacionalista transformam a percepção pública, criando um nós contra eles. A Primeira Guerra Mundial foi um exemplo clássico. O assassinato de um arquiduque foi apenas o estupim. As verdadeiras causas estavam enraizadas em alianças complexas e rivalidades econômicas. Os sinais de alerta são claros, mas muitas vezes ignorados. A corrida armamentista é um desses sinais. Quando países começam a investir pesadamente em armas, é um indicativo de que estão se preparando para o pior. Durante a Guerra Fria, o acúmulo de armas nucleares entre Estados Unidos e União Soviética quase levou o mundo à destruição mútua. Outro sinal é o aumento de exercícios militares em regiões tensas. Eles são como demonstrações de força, mas também podem ser interpretados como preparativos para a guerra. As sanções econômicas, por vezes vistas como uma alternativa à guerra, podem ter o efeito contrário. Elas isolam nações, alimentam ressentimentos e, em última instância, podem empurrar líderes desesperados a adotar medidas extremas. A Alemanha pós-Primeira Guerra, sufocada por reparações de guerra, encontrou no radicalismo uma saída ilusória, culminando na ascensão do nazismo e na Segunda Guerra Mundial. A escalada para o conflito é um ciclo que a humanidade parece destinada a repetir. Contudo, é nesse ciclo que reside a nossa maior lição. Entender os sinais, as jogadas econômicas e políticas que nos levam à beira do abismo pode, talvez, nos proporcionar uma chance de interromper o curso antes que seja tarde demais. A chave está na cooperação internacional, na diplomacia e na capacidade de aprender com os erros do passado. Cada movimento no tabuleiro global é calculado, e a história nos mostra que aqueles que não aprendem com ela estão condenados a repetir seus erros. A história nos ensina que os erros do passado são frequentemente repetidos, mas também que é possível aprender com eles para moldar um futuro mais pacífico. Quando analisamos os grandes conflitos da história, percebemos que muitos foram causados por disputas territoriais, rivalidades econômicas e nacionalismos exacerbados. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foram alimentadas por uma combinação de tratados falhos, alianças secretas e uma corrida armamentista desenfreada. Contudo, após o horror da Segunda Guerra Mundial, a criação de organizações internacionais como a ONU representou um passo crítico em direção à cooperação global, buscando evitar futuros confrontos dessa magnitude. Para não cairmos nas mesmas armadilhas, é crucial implementarmos estratégias de prevenção mais eficazes. A diplomacia deve ser priorizada, e não apenas como um mero formalismo, mas como uma plataforma para a resolução de conflitos. A mediação internacional pode, e deve, ser fortalecida por meio de uma participação mais ativa de organizações supranacionais que não apenas imponham sanções, mas que também ofereçam incentivos para a paz. Este é um conceito que, embora debatido, ainda não foi explorado em todo o seu potencial. Outra lição vital é a importância da transparência nas relações internacionais. O segredo e a desconfiança foram combustíveis para muitos conflitos passados. A abertura de canais de comunicação entre nações, especialmente em tempos de crise, pode ajudar a dissipar tensões antes que se transformem em confrontos armados. Isso envolve não apenas diálogos bilaterais, mas a inclusão de múltiplas partes interessadas, incluindo a sociedade civil e o setor privado, em discussões que impactam a estabilidade global. O equilíbrio de poder também é uma questão sensível. A história demonstra que desequilíbrios extremos no poder militar e econômico entre nações podem gerar inseguranças que levam a guerras. Assim, a promoção de um equilíbrio saudável, em que nenhuma nação se sinta ameaçada ou tentada a dominar outras, é essencial. Isso pode ser alcançado por meio de acordos de desarmamento e controle de armas, além de políticas econômicas que promovam o desenvolvimento equitativo. Além disso, a educação tem um papel fundamental na prevenção de conflitos.
Ao instruir as futuras gerações sobre as consequências devastadoras das guerras e a importância da cooperação global, podemos cultivar uma mentalidade mais pacífica e colaborativa. Os currículos escolares devem incluir lições sobre resolução pacífica de conflitos, direitos humanos e os benefícios da diversidade cultural. Finalmente, a preparação para o futuro demanda um comprometimento renovado com os valores humanitários e a justiça social. Ao abordar questões como a desigualdade econômica e a injustiça social, que frequentemente são raízes de conflitos, podemos construir sociedades mais justas e resilientes. O investimento em tecnologia e inovação também deve ser orientado para fins pacíficos, incentivando descobertas que melhorem a vida humana em vez de desenvolver novos arsenais de destruição. Em suma, as lições do passado nos oferecem um guia valioso. Ao focarmos em estratégias de prevenção, cooperação internacional e educação, podemos não apenas evitar a repetição dos erros históricos, mas também construir um mundo onde a paz seja a norma, e não a exceção. A escolha está em nossas mãos, e a oportunidade de moldar um futuro melhor nunca foi tão urgente.